Recentemente, nosso país viveu mais uma polêmica envolvendo índios. No Rio de Janeiro, o Museu do Índio deixou de existir, vai virar Museu Olímpico, e isso deu um rolo, teve ocupação de índio no espaço do museu, depois teve tropa de choque e a polêmica se arrastou. O SW está pegando esse pretexto, os índios, a questão dos índios no Brasil, para falar de um livro muito legal. No Paraná, por exemplo, nas ilhas do litoral do Paraná, os índios eles são os principais traficantes de papagaio. Guia politicamente incorreto da história do Brasil. O livro é um best-seller no país, vendeu mais de 350 mil exemplares. A gente bateu um papo com o autor do livro, o jornalista Leandro Narlock. A conversa ficou muito legal, te convido para assistir de verdade. Porque no papo o Leandro desconstrói mitos, revela coisas que você nem imagina, e um assunto que fala do passado do seu país, diz automaticamente respeito ao futuro do seu país e da sua vida. Leandro, o índio é quase que uma entidade sagrada, né? Imaculada, sempre foram e sempre serão os mocinhos da história do Brasil. Quem que é o índio para você? Pois é, a gente tem essa ideia de que o índio ele é um bom selvagem, que não faz nada de errado, e se faz alguma coisa de errado é porque ele foi obrigado a isso. O índio, para mim, é uma pessoa como qualquer outra. Ele é bom e mal como qualquer outra pessoa. Ele gosta de conhecer novidade, ele gosta de sair da Idade da Pedra, assim, de conhecer novidades da civilização como qualquer outra pessoa. A gente tem que parar de acreditar que o índio gosta de ficar preso na floresta e coisas assim. O discurso de que é preciso preservar a vida, de que é preciso preservar a floresta, nasceu com os portugueses. Quem vivia no meio do mato, na mata fechada, odiava a floresta, né? Sabia muito bem o significado da expressão inferno verde. E os índios eles derrubavam a Mata Atlântica aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, com gosto, para fazer colheita. A grande ferramenta dos índios era o fogo, né? Já que eles não podiam derrubar a mata com ferramentas de metal, eles usavam um fogo grande para poder caçar animais, para desintocar os animais, para fazer clareiras e poder plantar. E quem começou com as primeiras leis para preservar a natureza no Brasil foram os portugueses, né? E Leandro, e a questão do genocídio dos índios? Quem matou mais índio? Pois se a gente tomar como toda a história do Brasil, antes mesmo dos portugueses chegarem, fica claro que quem mais matou índios foram os índios. Essa visão que a gente tem hoje, que muitos índios ainda têm hoje, de que eles estão todos juntos num lado, eles são os índios e nós somos os europeus, os ocidentais, os brancos, ela é uma visão europeia, né? Na verdade, um tupinambá, ele via um tupiniquim tão estrangeiro como um francês, um português. E a morte, o valor da vida é uma coisa que veio com as caravelas. Os índios não achavam errado matar. Um adolescente, para se mostrar homem perante sua tribo, a sua família, ele tinha que trazer o corpo de um inimigo. Quer dizer, a morte ela fazia parte de um calendário, né, de um ritual. Você desconstrói um pouco a figura de alguns heróis no livro. O Aleijadinho, por exemplo, que é ou seria um herói nacional, segundo suas pesquisas, ele não existiu. É uma personagem literária. O Zumbi dos Palmares, outro herói nacional, segundo suas pesquisas, tinha escravos. Qual que é a importância da gente saber a verdade sobre o nosso passado histórico, pensando no futuro da nossa sociedade e do nosso planeta como um todo? Sim. A história ela é muitas vezes uma ferramenta de ódio, né? Quer dizer, tem muito político e muitos historiadores aí nos últimos séculos que desenham uma história jogando parte da população contra a outra, ou então se colocando como a figura-chave que vai transformar um passado sombrio num passado glorioso e coisas assim. Eu acho que é bom a gente ficar imune a isso, né? Quer dizer, a gente parar de acreditar que
que as pessoas, que os brasileiros estão em lados diferentes. Na verdade, como diz o Chesterton, um escritor que eu gosto muito, nós estamos todos no mesmo barco e estamos todos mareados, né? Quer dizer, por exemplo, 2007 e 2010 foram 2 anos que a Bolsa de Valores subiu muito no Brasil. Também foram 2 anos que os pobres deixaram a pobreza de forma mais intensa. Quer dizer, o que geralmente é bom para ricos também é bom para os pobres, né? Se a economia tá bem para um lado, também está bem para o outro. A gente tem que parar com essas visões, por exemplo, de que a pobreza de um é explicada pela riqueza de outro. Essas visões esquemáticas e maniqueístas que só fazem as pessoas se odiarem e movimentam fenômenos que não fazem bem. Outra revelação do teu livro é que o samba, falar um pouco de música, o samba não é 100% brasileiro. A feijoada não é 100% brasileira. Tem alguma coisa que seja 100% nacional, Leandro, segundo suas pesquisas? Tem o Gurgel, né? Aquele carrinho super legal. Minha mulher é doida para ter um, mas nem aquele eu acho que é 100% nacional. Pois é. O primeiro samba, o samba original, se a gente puder chamar assim, ele era muito mais cosmopolita, muito mais internacional. Tinha instrumentos de sopro. A banda, ela parecia muito mais a banda do Donga e do Pixinguinha, que foram os primeiros a gravar sambas lá em 1917. Era muito mais, parecia muito mais uma banda de jazz. Eles até, inclusive, foram para Paris, se apresentaram lá durante 6 meses, e depois na Argentina e no sul do Brasil, como jazz bands. E depois, com a década de 30, que foi uma década de nacionalismo muito pesado no mundo todo, esse samba internacional e cosmopolita, ele foi apagado em nome de um samba, do tal samba de raiz, que na verdade ele é uma mudança em relação ao samba de raiz. E a feijoada é a mesma coisa, né? A gente tem essa imagem bonita na cabeça. Eu preciso admitir que é uma imagem dramática dos negros coletando restos da Casa Grande para fazer um prato delicioso. Essa imagem tem o seu potencial dramático, né? Mas ela é um mito, assim. A feijoada ela é uma tradição europeia de misturar legumes com cozidos, com carnes cozidas, né? Tem a fabada asturiana, por exemplo, que é muito parecido com a feijoada. O cassoulet é a mesma coisa, só que com feijão branco. Na Europa tem vários tipos, né? E a primeira referência de feijoada no Brasil é num hotel riquíssimo em Recife, que anunciava feijoada à brasileira, meio que já sugerindo que existia uma feijoada portuguesa, né? Leandro, o tempo todo, com alguma frequência no livro, você prova o que diz. Você cita fontes o tempo todo, você cita pesquisas aprofundadas de outros historiadores. No entanto, em entrevistas que eu pude observar, você desmerece um pouco o próprio livro, tira um pouco o peso das afirmações, das polêmicas, diz que são mais provocações. Por que isso? Por que você não banca o que você escreveu? Boa pergunta. Eu não desmereço. O que eu sempre digo é o seguinte: o meu trabalho é de jornalista. Eu só trouxe aos leitores coisas que historiadores já tinham dito há 5, 10, às vezes até 20 anos, mas que não eram de conhecimento amplo. Então, o que eu sempre digo é que eu me mantenho na minha irrelevância de jornalista, de só reproduzir. Eu não tenho pensamento original no livro, né, nos 2 livros. Tem só reproduções de coisas que historiadores, eles que foram atrás de documentos primários, de fontes, que analisaram estatísticas e tal, e concluíram. Então o meu trabalho é um guia, né? Tipo, é um grande apanhado de informações que depois, se a pessoa quiser, ela pode ir atrás, pode fazer suas próprias pesquisas. Bom, para finalizar, fiquei sabendo aqui em primeira mão que o Leandro vai lançar o próximo livro, que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Eu não vou perder a oportunidade de perguntar, conte alguma coisinha para a audiência do SWU que esse livro vai trazer, alguma curiosidade, alguma revelação e o desfazimento de algum mito. Sim. Pois é, como o tema é muito amplo,
Nesse eu estou planejando capítulos menores e mais numerosos, né? Então eu vou falar, por exemplo, que os samurais, eles eram burocratas bêbados que curtiam a vida, isso na maior parte do tempo. Vou dizer também que os agrotóxicos salvaram bilhões de vidas, que vai irritar muito o pessoal dos orgânicos e tal. Essa única invenção, ela garante a sobrevivência de 2 bilhões de pessoas. Ou seja, se a gente tivesse continuado na agricultura orgânica, nossa vida estaria muito pior, nós estaríamos muito mais magros. Hoje em dia, o que até seria uma boa notícia, né?